Olá a todos. Que a paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Estrada para Deus. Essa primeira parte do vídeo, ela vai constar em outros 3 vídeos. Uma reflexão pessoal dos mistérios do Rosário. A ideia de fazer esse trabalho é simplesmente porque talvez alguém tenha o mesmo problema, por exemplo, que eu tenho, que é a concentração. Eu tenho um grande problema de falta de concentração. Então, o que a gente faz? A gente está rezando e daqui a pouco o pensamento vai para uma outra linha que não é a oração. E com o rosário eu acredito que seja muito fácil disso acontecer. Então, como a gente muitas vezes, a questão áudio e a questão visual ajudam, então por que não fazer algo desse tipo? Fazer algumas figuras, colocar algumas reflexões leigas. Então eu reafirmo aqui, é um leigo que fez isso, não é um padre, não é um bispo, não é um teólogo, não é nenhum estudioso da Bíblia. É o ponto de vista de um leigo em relação aos mistérios. É uma reflexão pequena. Então, com isso, eu comecei a melhorar a minha oração. Ainda falta muita coisa para melhorar, mas já com isso eu consegui melhorar a minha oração. E antes de fazer qualquer oração, seja ela o terço, ou o rosário inteiro, ou uma oração espontânea, a gente sempre tem que pedir a luz do Espírito Santo, para que ele ore por nós, ore através de nós. Então eu peço aqui que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente consiga meditar bem os mistérios, certo? Então, vamos para o vídeo. Mistérios gozosos. Primeiro mistério gozoso. Anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. A prova maior do amor de Deus para conosco. O Messias, anunciado no Antigo Testamento, virá através de pessoas que não fazem parte da realeza e nobreza do povo de Israel. Maria, que foi concebida sem o pecado original e de uma família humilde, aceitou o pedido de Deus para que a salvação viesse ao mundo. Foi preciso muita coragem para aceitar ser a mãe de Deus que se fez homem. Lembremo-nos que ao firmar o compromisso com José, ela só poderia ter filhos após o casamento. No entanto, ficou grávida antes disso, por ocasião do Espírito Santo. José, ao saber disso, ficou triste e desapontado, mas ficou em silêncio perante todos, pois Maria corria o risco de ser morta por apedrejamento, segundo a lei de Moisés, por tratar-se de adultério. José, após um tempo, recebeu uma mensagem vinda de Deus para que não tivesse medo e assumisse a paternidade do filho de Maria e que pusesse o nome de Jesus, que significa Deus salva. Nós participamos deste mistério no dia a dia, assumindo com coragem ao aceitarmos sermos servos de Deus e fazendo a sua vontade. Segundo mistério gozoso. A visita de Nossa Senhora a Isabel, sua prima. Após a anunciação, Maria soube pelo anjo que Isabel, sua prima, e já com idade avançada, estava no 6º mês de gravidez e foi para a casa dela para ajudar no final da gravidez. Aqui vemos que Maria se dispõe para ajudar e se coloca em uma posição humilde e de servidão. Ao chegar à casa de Isabel, Maria ouve a saudação de sua prima. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel sentiu que o seu bebê pulou ao ouvir a voz de Maria. Este bebê era João, que seria o último profeta a anunciar o Messias prometido por Deus.
Neste mistério, podemos perceber que é mais importante servir do que ser servido, pois Maria não precisaria se dar ao trabalho de sair de casa e ficar até o final da gestação de Isabel, sendo que Nossa Senhora é nada mais, nada menos do que a mãe do Deus que se fez homem em Jesus. Terceiro mistério gozoso: o nascimento de Jesus em Belém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A promessa que Deus fez ao povo de Israel se cumpre, mas não da forma como se esperava. O Messias não veio da elite, dos palácios, da nobreza, etc. Da descendência de Davi viria o Messias, e José, esposo de Maria, era um descendente de Davi, um homem honesto e trabalhador, e fazia a vontade de Deus. Deus quis vir ao mundo e se fez homem na pessoa de Jesus e nascer no meio de pessoas humildes, sem riquezas, mas servidores a Ele. Meditar esse mistério e lembrar que o Altíssimo quis vir ao mundo como humano e passar pelos mesmos sofrimentos que a humanidade passa. Quarto mistério gozoso: a apresentação do menino Jesus no templo. Conforme está escrito na lei de Moisés, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Jesus não precisava ser consagrado a Deus, porque Ele é o Deus que se fez homem. Mas Ele quis mostrar que se o Deus Todo-Poderoso se submeteu à sua própria lei, por que nós não deveríamos nos submeter? Jesus não veio ao mundo para mudar a lei, mas veio atualizá-la. Maria, quando na apresentação de Jesus no templo, foi avisada por Simeão que Jesus seria o responsável por queda de poderosos e que uma espada de dor transpassaria a alma dela. As profecias do Antigo Testamento começavam a ser concluídas, bem como a salvação da humanidade. Quinto mistério gozoso: perda e encontro do menino Jesus no templo. Após o fim dos dias da Páscoa, o povo voltava de Jerusalém para suas respectivas cidades. Era o que faziam todos os anos José, Maria e Jesus. Mas quando Jesus estava com 12 anos, José e Maria procuravam-no no meio da caravana em que estavam, quando retornando para sua casa. Mas não o encontraram. E viajaram durante 3 dias de volta para Jerusalém. E encontraram Jesus no templo, debatendo com os doutores da lei e os escribas. Estes, muito admirados com a inteligência do menino. José e Maria, ao avistá-lo, perguntaram o porquê de ter deixado seus pais preocupados, pois estavam procurando ele há 3 dias. Jesus respondeu, perguntando: por que me procuraram? Não sabem que eu devo cuidar das coisas de meu pai? Após isso, Jesus foi embora com seus pais e lhes era submisso. Neste mistério, podemos ver que devemos sempre nos ocupar com as coisas de Deus e sempre sermos humildes. Jesus sempre respeitou a sua mãe e seu pai da terra e sempre teve muito carinho com eles.